No final de dezembro de 1862, a Baía de Guanabara transformou-se num campo de tensão diplomática sem precedentes na história do Império do Brasil. Navios de guerra britânicos bloquearam a entrada do principal porto do país. Canhões apontados para a capital imperial, enquanto a Royal Navy apreendeu 5 embarcações mercantes brasileiras. A maior potência naval do mundo acabava de executar um ato de coerção militar contra uma nação soberana americana, desencadeando uma crise que levaria ao rompimento completo das relações diplomáticas entre os dois impérios. O que começara com o naufrágio de um navio mercante numa praia isolada do Rio Grande do Sul, transformara-se numa demonstração brutal de força que colocou Brasil e Inglaterra à beira de um confronto armado, expôs as fragilidades da defesa brasileira e testou os limites da soberania nacional diante da diplomacia das canhoneiras britânicas. Era o ápice de uma crise conhecida como Questão Christie, batizada em referência ao embaixador britânico William Dougal Christie, cuja personalidade autoritária e métodos intransigentes precipitaram um dos episódios mais dramáticos das relações internacionais do Segundo Reinado. Antes de continuarmos essa jornada, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. As relações entre o Império do Brasil e o Reino Unido vinham se deteriorando há décadas, quando os eventos de 1862 começaram a se desenrolar. Desde a independência brasileira, a influência britânica sobre o país jovem manifestava-se de múltiplas formas, algumas contratuais e econômicas, outras impostas pela força naval superior. A questão central que envenenava o relacionamento bilateral era a escravidão, mais especificamente o tráfico atlântico de africanos escravizados. Londres, que havia abolido a escravidão em suas colônias na década de 1830, pressionava o Brasil com intensidade crescente para encerrar o comércio negreiro que ainda alimentava a economia cafeeira e açucareira do Império. Em 8 de agosto de 1845, o parlamento britânico aprovara o Slave Trade Suppression Act, conhecido no Brasil como Bill Aberdeen, legislação que autorizava unilateralmente a Marinha Real a capturar navios negreiros brasileiros em alto mar e julgá-los em tribunais britânicos como se fossem piratas. Era uma violação flagrante da soberania brasileira, mas a assimetria de poder entre as duas nações tornava qualquer protesto do Rio de Janeiro praticamente inócuo diante da determinação londrina. A pressão britânica produziu resultados concretos quando, em 4 de setembro de 1850, o Brasil promulgou a Lei Eusébio de Queiroz, destinada oficialmente a reprimir o tráfico de escravizados. Contudo, na prática, a aplicação da lei permanecia irregular e diplomatas britânicos no Brasil continuavam denunciando tentativas de burlar a legislação, a escravização ilegal de africanos livres e a persistência do contrabando. Essas denúncias sistemáticas alimentavam o ressentimento da elite escravocrata brasileira, que via na interferência britânica uma afronta aos interesses econômicos nacionais e uma intromissão inaceitável nos assuntos internos do Império. Paralelamente, em 1844, o governo brasileiro decidira não renovar o Tratado de Comércio que concedia privilégios tarifários aos produtos britânicos, substituindo-o pela tarifa Alves Branco, que elevou substancialmente as taxas de importação sobre mercadorias estrangeiras. A medida protecionista beneficiou a incipiente indústria brasileira e aumentou a receita imperial, mas enfureceu comerciantes britânicos que perderam vantagens competitivas no mercado brasileiro. Esses dois eixos de atrito, escravidão e comércio, criaram um ambiente bilateral carregado de antagonismo mútuo,
sentimentos anti-britânicos crescentes no Brasil e frustração inglesa diante da resistência brasileira às suas demandas. Foi nesse contexto explosivo que William Dougal Christie assumiu o posto de embaixador britânico no Rio de Janeiro em 1859. Nascido em Bombaim em 5 de janeiro de 1816, Christie era filho de um oficial médico da Companhia das Índias Orientais e formara-se no Trinity College de Cambridge em 1838. Servira brevemente como secretário privado de Lord Minto no Almirantado em 1841 e representara Weymouth no parlamento entre 1842 e 1847. Sua personalidade era descrita como ávida, intransigente e disposta a levar questões diplomáticas até as últimas consequências. Christie chegou ao Brasil com instruções claras de Londres para monitorar o cumprimento dos acordos antitráfico e defender vigorosamente os interesses britânicos. Desde o início, estabeleceu uma relação tensa com o imperador Dom Pedro II e com sucessivos ministros de relações exteriores brasileiros. O embaixador britânico não demonstrava a flexibilidade ou paciência características da diplomacia tradicional, preferindo ultimatos e ameaças a negociações prolongadas. Essa abordagem confrontacional seria determinante para transformar incidentes menores em crises diplomáticas de primeira grandeza. O primeiro incidente que precipitou a escalada ocorreu em abril de 1861, quando o navio mercante britânico Prince of Wales partiu da cidade escocesa de Glasgow rumo a Buenos Aires, carregado de mercadorias diversas. A embarcação navegava pela costa brasileira quando encalhou na praia de Albardão, zona costeira do Rio Grande do Sul, região conhecida pelas dificuldades de navegação e pelos naufrágios frequentes. A tripulação abandonou o navio e parte dos marinheiros dirigiu-se à cidade de Rio Grande em busca de socorro. Enquanto o navio permanecia encalhado e aparentemente abandonado na praia, moradores locais aproximaram-se da embarcação e saquearam a carga que ainda estava a bordo. Quando os marinheiros britânicos retornaram ao local, encontraram o Prince of Wales completamente pilhado e descobriram os corpos de 10 tripulantes que haviam permanecido a bordo, mortos na areia. O cônsul britânico no Rio Grande do Sul, Henry Vereker, foi imediatamente informado e elaborou um relatório dramático sobre o incidente, alegando que brasileiros haviam assassinado os marinheiros britânicos, além de saquear a carga, acusando as autoridades locais de negligência criminosa ao não proteger a embarcação naufragada e seus tripulantes. Christie recebeu o relatório de Vereker com indignação e formalizou imediatamente um protesto ao governo brasileiro. O embaixador exigiu a abertura de um inquérito policial rigoroso, a punição dos responsáveis pelo saque e pelos supostos assassinatos e uma indenização substancial pela carga roubada. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro, então sob a direção de Benevenuto Augusto Magalhães Taques, no gabinete conservador liderado pelo Duque de Caxias, ordenou a investigação solicitada. O inquérito policial revelou que, de fato, houvera pilhagem da carga do navio naufragado, crime comum naquela região costeira, conhecida como cenário frequente de saques a embarcações encalhadas. Contudo, as investigações não confirmaram a alegação de assassinato. Os 10 marinheiros britânicos encontrados mortos aparentemente haviam perecido durante o próprio naufrágio ou por causas naturais subsequentes, não por ação criminosa de brasileiros. As autoridades brasileiras reconheceram a pilhagem, mas contestaram veementemente a acusação de homicídio. Christie, porém, recusou-se a aceitar as conclusões do inquérito brasileiro.
Mesmo sem provas concretas de assassinatos, o embaixador britânico manteve a acusação e intensificou sua pressão por indenizações e punições severas. A situação permaneceu tensa ao longo de 1861 e início de 1862, com trocas diplomáticas cada vez mais ásperas entre Christie e o governo brasileiro. O embaixador britânico enviava despachos a Londres, enfatizando a suposta negligência brasileira e a recusa do Império em satisfazer as justas demandas britânicas. Em resposta às instâncias de Earl Russell, o secretário de Estado para Relações Exteriores britânico, Christie instruiu o contra-almirante Richard Laird Warren, comandante da Estação Naval Britânica no Atlântico Sul, a disponibilizar força naval para pressionar as autoridades brasileiras. Em 31 de março de 1862, a fragata HMS Sheldrake chegou ao Rio Grande do Sul em comboio com o HMS Oberon, conduzindo o capitão Thomas Saumarez, do HMS Forte, uma poderosa fragata de 51 canhões. Saumarez deveria colaborar com Vereker e demonstrar presença naval britânica na região como forma de intimidação. No dia 4 de abril, o capitão britânico conduziu Vereker a Porto Alegre para uma reunião com o novo presidente da província, Francisco de Assis Pereira Rocha, que assumira o cargo em janeiro de 1862. A presença de navios de guerra britânicos nas águas gaúchas representava uma clara escalada da pressão militar sobre o Brasil. A partir desse momento, Christie intensificou dramaticamente sua participação pessoal no conflito. Sua contraparte brasileira era Benevenuto Augusto Magalhães Taques, membro desde julho de 1861 do gabinete conduzido pelo Duque de Caxias. Christie manifestava confiança no ministro da Justiça, Francisco de Paula Negreiros de Saião Lobato. Mas as negociações não avançavam. O governo brasileiro mantinha sua posição de que havia investigado adequadamente o incidente, punido os saqueadores identificados, mas não podia aceitar pagar indenizações baseadas em acusações de assassinato não comprovadas, nem permitir interferência britânica na condução da justiça brasileira. Christie, por sua vez, permanecia irredutível, insistindo que o Brasil deveria compensar integralmente os armadores britânicos pela carga perdida e punir exemplarmente as autoridades locais pela suposta omissão. O impasse diplomático estava formado, e nenhuma das partes demonstrava disposição para ceder. Foi nesse contexto explosivo que um segundo incidente, aparentemente menor, forneceu a Christie o pretexto que precisava para precipitar uma crise maior. Na terça-feira, 17 de junho de 1862, por volta das 7 horas da noite, 3 oficiais da fragata HMS Forte retornavam de um passeio ao bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. O reverendo George Geoffrey Ward Clemenger, capelão da fragata, o tenente John Elliot Pringle e o guarda-marinha Geoffrey Hornby, todos vestidos em trajes civis, dirigiam-se para tomar o Machabomba, o pesado bonde de 2 andares que ligava a Tijuca ao centro da cidade. Ao passarem por uma barreira policial, foram interpelados por um sentinela brasileiro que solicitou identificação. Segundo os relatos britânicos posteriores, Clemenger respondeu perguntando o que o sentinela queria, momento em que o guarda teria golpeado o reverendo com a coronha do fuzil e ameaçado com a baioneta enquanto chamava reforços. Os outros guardas do posto teriam se lançado sobre Pringle e Hornby, reduzindo-os pela força. Pringle portava apenas um bastão, como defesa, e os 3 britânicos afirmaram posteriormente terem sido vítimas de um ataque brutal e injustificável. A versão brasileira dos acontecimentos diferia substancialmente. Segundo as autoridades policiais, os 3 oficiais britânicos estavam visivelmente embriagados, comportavam-se de maneira desordeira e desacataram a autoridade do sentinela quando solicitados a se identificar. A prisão teria sido procedimento padrão diante do desrespeito à autoridade policial e da perturbação da ordem pública.
Os 3 britânicos foram conduzidos ao posto da guarda, onde se identificaram como oficiais navais. Tão logo sua condição militar e nacionalidade foram confirmadas, foram imediatamente liberados sem maiores consequências. Do ponto de vista das autoridades brasileiras, tratava-se de um incidente menor, rapidamente resolvido sem maiores danos. Contudo, para Christie, o episódio representava uma afronta intolerável à honra da Marinha Real Britânica. 2 dias após o incidente, em 19 de junho, o governo brasileiro enviou uma nota ao embaixador britânico solicitando que os 3 oficiais fossem colocados à disposição das autoridades brasileiras para serem julgados conforme a lei brasileira, uma vez que o incidente ocorrera em território nacional e os oficiais não estavam em serviço oficial nem uniformizados. Christie recusou categoricamente o pedido brasileiro. Na época, vigora o princípio da extraterritorialidade para súditos britânicos no Brasil, segundo o qual cidadãos do Reino Unido só poderiam ser julgados por tribunais britânicos, mesmo quando acusados de crimes cometidos em território brasileiro. O embaixador não apenas negou entregar os oficiais à justiça brasileira, como elevou drasticamente o tom de suas exigências. Christie demandou formalmente que o governo imperial brasileiro apresentasse desculpas oficiais pelo que classificou como insulto à Marinha de Sua Majestade, exigiu a demissão imediata de todos os policiais envolvidos na prisão dos oficiais britânicos, requereu a punição exemplar dos guardas e aproveitou o ensejo para renovar sua cobrança pela indenização referente ao caso do Prince of Wales. Mais ainda, Christie estabeleceu um prazo curto para o cumprimento de suas exigências e acrescentou uma ameaça explícita. Se o Brasil não atendesse plenamente suas demandas, a Royal Navy bloquearia a entrada da Baía de Guanabara, paralisando completamente o principal porto do Império. A escalada de Christie provocou reações intensas no governo brasileiro e na opinião pública. Dom Pedro II, que vinha acompanhando pessoalmente a deterioração das relações com a Grã-Bretanha, ficou indignado com o ultimato britânico. Em seu diário pessoal, o imperador desabafou sua insatisfação, registrando que triste começo de ano sob a pressão de ameaça de um governo estrangeiro. A crise já produzira consequências políticas internas. Em 24 de maio de 1862, antes mesmo do incidente da Tijuca, a tensão com a Inglaterra havia contribuído para a queda do gabinete do Duque de Caxias, substituído por Zacarias de Góes e Vasconcelos, que nomeou Carlos Carneiro de Campos, terceiro Visconde de Caravelas, como chanceler. Contudo, o gabinete de Zacarias teve vida brevíssima, sendo substituído já em 30 de maio por um novo ministério liderado por Pedro de Araújo Lima, Marquês de Olinda, que nomeou Miguel Calmon do Pan e Almeida, Marquês de Abrantes, para as relações exteriores. Seria Abrantes, político experiente e hábil diplomata, quem conduziria as negociações mais delicadas da crise que se aproximava. A posição do governo brasileiro era clara. Não havia base legal ou moral para atender às exigências britânicas. Quanto ao caso do Prince of Wales, o Brasil reconhecera a pilhagem e investigara o incidente, mas as acusações de assassinato permaneciam não comprovadas. Pagar indenização integral sem provas concretas significaria aceitar submissão às demandas britânicas, independentemente dos fatos. Quanto aos oficiais da Tijuca, o Brasil considerava que havia agido corretamente ao deter indivíduos que perturbavam a ordem pública, liberando-os prontamente após identificação. Exigir demissões de policiais que cumpriam seu dever e apresentar desculpas formais equivaleria a aceitar que autoridades brasileiras não tinham jurisdição sobre estrangeiros em território nacional, princípio inaceitável de soberania. Dom Pedro II deixou claro que não cederia à intimidação britânica. Segundo relatos da época, o imperador teria declarado que se os ingleses quisessem guerra,
Que viessem, pois os brasileiros estariam prontos para defendê-la sua soberania. Era uma postura corajosa, embora todos soubessem que, militarmente, o Brasil estava em desvantagem catastrófica diante da maior potência naval do mundo. A fragilidade defensiva brasileira tornava-se dolorosamente evidente naquele momento crítico. Em 1862, após 2 décadas de relativa paz interna desde o fim das revoltas regenciais, o Império do Brasil encontrava-se militarmente despreparado para enfrentar uma potência europeia. A Marinha Imperial, embora tivesse passado por modernizações durante o Segundo Reinado, permanecia modesta em comparação com a Royal Navy britânica. O Brasil possuía aproximadamente 40 navios a vapor, com pouco mais de 250 canhões, muitos deles de modelos antigos e tecnologia ultrapassada. Esses navios eram adequados para patrulhar a extensa costa brasileira, transportar tropas para campanhas no Prata e reprimir revoltas provinciais, mas completamente insuficientes para enfrentar esquadras britânicas equipadas com os mais modernos navios de guerra, canhões de alma raiada de longo alcance e táticas navais aperfeiçoadas em décadas de supremacia marítima global. O exército imperial estava ainda mais despreparado, com efetivos reduzidos, equipamento obsoleto e treinamento irregular. Após a Guerra da Cisplatina, de 1825 a 1828, única guerra que o Brasil não vencera em sua história independente, o prestígio militar declinara e os investimentos em defesa haviam sido drasticamente reduzidos. Os principais portos brasileiros, incluindo o Rio de Janeiro, encontravam-se relativamente desprotegidos contra um ataque naval sério. As fortificações coloniais que defendiam a Baía de Guanabara estavam antiquadas. Seus canhões eram de tecnologia obsoleta e sua capacidade de resistir a um bombardeio sustentado de navios modernos era duvidosa. A capital imperial, com sua população de centenas de milhares de habitantes, comércio intenso e infraestrutura portuária vital para a economia nacional, era extremamente vulnerável a um bloqueio naval ou ataque direto. Essa vulnerabilidade não passava despercebida aos líderes brasileiros nem ao próprio Christie, que compreendia perfeitamente a assimetria de poder. A consciência dessa fraqueza defensiva tornava a ameaça britânica ainda mais humilhante para o Brasil, pois revelava que a soberania nacional dependia em última instância da boa vontade de Londres, não da capacidade militar brasileira de defendê-la. Como observou um contemporâneo, ao ocorrer repentinamente em 1862 a questão inglesa, o país sentiu que estava completamente desarmado, sem exército nem marinha adequados, tendo dormido em paz um sonho militar de 20 anos, interrompido apenas pelas campanhas contra o ditador argentino Rosas. Christie, perfeitamente ciente da inferioridade militar brasileira, estava determinado a explorar essa vantagem para forçar a capitulação do Império. Quando o prazo de seu ultimato expirou, sem que o Brasil cedesse às suas exigências, o embaixador britânico acionou a ameaça que fizera. No dia 22 de junho de 1862, o contra-almirante Warren, comandante da fragata HMS Forte, escreveu a Christie relatando o que chamou de brutal ultraje cometido contra 3 oficiais do navio de Sua Majestade, anexando as declarações dos oficiais envolvidos. Warren não se limitava a notificar os fatos, mas requeria a colaboração do cônsul para obter do governo brasileiro uma investigação do atroz ultraje, punição dos autores e as mais amplas indenizações pelas indignidades cometidas contra a honra nacional e pelo brutal ataque realizado nas pessoas destes oficiais. Christie recebeu a nota de Warren na manhã do dia 24 de junho, justamente quando se preparava para deixar o Rio de Janeiro para um descanso de 1 semana por motivos de saúde. O embaixador hospedou-se na casa do Marquês de Abrantes,
e atualizou o ministro brasileiro sobre a gravidade do incidente antes de prosseguir viagem. Era uma demonstração de que Christie mantinha canais de comunicação com Abrantes, mas isso não significava disposição para compromissos substantivos. Em 3 de julho de 1862, Earl Russell, o secretário de Estado britânico para Relações Exteriores, escreveu a Christie manifestando escassas esperanças de chegar a uma conclusão satisfatória neste assunto, mas ainda assim pressionando o governo imperial para, além de identificar culpados, obter indenizações. Russell argumentava que, existindo ou não culpabilidade das autoridades locais do Brasil, não havia dúvida de que se cometeu um atropelo e que o assunto refletia pouco crédito ao estado da civilização brasileira, pelo que, em tais circunstâncias, parecia natural que o governo brasileiro deveria estar ansioso de conceder todas as reparações que estivessem em seu alcance. Era uma posição que validava integralmente a linha dura de Christie, sinalizando que Londres apoiaria medidas coercitivas caso o Brasil continuasse resistindo. A comunicação entre o Foreign Office e seu embaixador no Rio de Janeiro revelava consenso em Londres sobre a necessidade de forçar concessões brasileiras, mesmo que isso exigisse demonstrações de força naval. O governo brasileiro, por sua vez, mantinha-se firme em sua recusa. O Marquês de Abrantes, político experiente e consciente da delicadeza da situação, buscava ganhar tempo e encontrar soluções diplomáticas que preservassem a dignidade nacional sem precipitar um confronto militar que o Brasil não poderia vencer. Abrantes compreendeu que a questão transcendia os incidentes específicos, tratando-se fundamentalmente de uma demonstração de força britânica e um teste da disposição brasileira em submeter-se às exigências de Londres. O ministro brasileiro sabia que ceder completamente às demandas de Christie estabeleceria um precedente perigoso, sinalizando que o Brasil aceitava posição subordinada nas relações bilaterais. Ao mesmo tempo, Abrantes reconhecia que a capacidade militar brasileira de resistir era limitada, tornando imperativo encontrar uma saída diplomática que evitasse humilhação total sem provocar conflito armado. Era um equilíbrio extremamente difícil de alcançar diante da intransigência de Christie e do apoio que o embaixador recebia de Londres. Enquanto as trocas diplomáticas prosseguiam sem avanços, a tensão pública no Rio de Janeiro intensificava-se dramaticamente. A imprensa brasileira, que vinha cobrindo a deterioração das relações com a Inglaterra desde o incidente do Prince of Wales, agora tratava a crise como questão de honra nacional. Jornais conservadores e liberais, normalmente divididos em questões políticas internas, uniam-se em condenação veemente à arrogância britânica. As charges de Henrique Fleios, publicadas na Semana Ilustrada, ridicularizavam Christie como interventor exagerado que transformava incidentes menores em crises internacionais, representando o embaixador britânico como figura grotesca que insultava a soberania brasileira. A população do Rio de Janeiro, especialmente os setores médios urbanos e as classes proprietárias ligadas ao comércio e à agricultura escravista, manifestava crescente sentimento anti-britânico. Havia ameaças de represálias contra cidadãos britânicos residentes no Brasil, protestos nas ruas da capital e demandas para que Dom Pedro II defendesse a dignidade nacional a qualquer custo. Esse nacionalismo exaltado, alimentado por décadas de ressentimento contra a pressão britânica sobre a escravidão e o tráfico, criava pressão política sobre o imperador para manter postura firme. Dom Pedro II, então com 36 anos de idade e no auge de sua popularidade, encontrava-se numa posição delicada. O imperador compreendia perfeitamente a realidade militar, sabia que o Brasil não poderia vencer uma guerra contra a Grã-Bretanha e temia as consequências econômicas e políticas de um conflito prolongado. Contudo, Dom Pedro era também extremamente sensível a questões de soberania e dignidade nacional,
o imperador cultivara cuidadosamente sua imagem como defensor dos interesses brasileiros e árbitro acima das disputas partidárias. Capitular completamente às exigências britânicas danificaria gravemente seu prestígio interno e poderia até ameaçar a estabilidade da monarquia. O imperador precisava demonstrar firmeza sem provocar guerra, defender a soberania sem precipitar catástrofe militar. Era uma corda bamba, política que exigia habilidade, paciência e sorte para atravessar. Dom Pedro decidiu que pagaria a indenização referente ao Prince of Wales, reconhecendo que, de fato, houvera pilhagem da carga, mas deixou claro que o fazia sob protesto e não por aceitar as acusações de assassinato. Quanto à questão dos oficiais da Tijuca e às exigências de demissões e desculpas, o imperador manteve-se absolutamente inflexível, recusando-se a punir policiais que cumpriam seu dever ou a aceitar que brasileiros não tinham autoridade sobre estrangeiros em território nacional. Christie interpretou a recusa brasileira como provocação deliberada que justificava a resposta militar. Em dezembro de 1862, o embaixador britânico ordenou a ação que transformaria a crise diplomática em confronto direto. Um esquadrão de guerra britânico, sob o comando do contra-almirante Richard Laird Warren, recebeu instruções de Christie para executar represálias navais contra o Brasil. O esquadrão era composto pela fragata HMS Forte de 51 canhões, as escunas HMS Stromboli, comandada por Arthur Robert Henry, e HMS Curlew, comandada por Charles Stuart Forbes, a corveta HMS Satellite, comandada por John Ormsby Johnson, e a canhoneira HMS Dotterel. Era uma força naval significativa, mais do que suficiente para dominar qualquer resistência que a Marinha Imperial pudesse oferecer na Baía de Guanabara. Os navios britânicos aproximaram-se da entrada da baía, assumiram posições estratégicas e executaram o bloqueio do porto do Rio de Janeiro. Era uma demonstração clássica da diplomacia das canhoneiras, método de intimidação militar que potências europeias frequentemente empregavam contra nações mais fracas para impor suas vontades sem declaração formal de guerra. O bloqueio naval britânico paralisou imediatamente o comércio marítimo da capital imperial. Navios mercantes não podiam entrar ou sair do porto sem autorização britânica, causando prejuízos econômicos imediatos e criando pânico entre comerciantes e armadores. Mas Christie não se contentou apenas com o bloqueio. Cumprindo suas ameaças, o contra-almirante Warren ordenou a apreensão de 5 navios mercantes brasileiros que estavam ancorados no porto. Os navios capturados foram rebocados para fora da baía, sob a mira dos canhões britânicos, seus tripulantes obrigados a assistir impotentes enquanto suas embarcações eram confiscadas. Christie estabeleceu como condição para a liberação dos navios e fim do bloqueio o pagamento de uma indenização exorbitante de pintos em tintois, 3.200.000 libras esterlinas, além do cumprimento integral de todas as suas exigências anteriores, incluindo demissão dos policiais e desculpas formais. A quantia exigida era desproporcional aos supostos danos, revelando claramente que o objetivo era humilhar o Brasil e forçar capitulação total. A notícia do bloqueio e da captura dos navios brasileiros provocou indignação explosiva na capital imperial. A população do Rio de Janeiro reagiu com manifestações massivas contra a ação britânica, protestos se espalharam pelas ruas e o sentimento anti-britânico atingiu níveis sem precedentes. Cidadãos britânicos residentes no Brasil começaram a temer por sua segurança diante da fúria popular. A imprensa brasileira denunciava o bloqueio como ato de pirataria e violação brutal da soberania nacional, comparando a ação britânica aos piores exemplos de imperialismo europeu. Jornais publicavam editoriais inflamados, exigindo resistência a qualquer custo, mesmo que isso significasse guerra.
Alguns setores mais exaltados defendiam que a Marinha Imperial deveria atacar os navios britânicos, independentemente das consequências. Era um momento de profunda emoção nacional, quando o orgulho ferido ameaçava sobrepor-se à prudência estratégica. Dom Pedro II enfrentava pressão pública intensa para reagir militarmente, mas o imperador compreendia que atacar a esquadra britânica seria suicídio militar e político. Nesse momento crítico, quando a situação ameaçava escalar para confronto armado, a sagacidade diplomática do Marquês de Abrantes tornara-se essencial. O ministro das Relações Exteriores compreendia que, apesar das evidências favoráveis ao Brasil, o Reino Unido poderia empregar novamente a diplomacia das canhoneiras ou intensificar ainda mais suas represálias militares. Abrantes começou a considerar seriamente que a arbitragem internacional seria o melhor caminho para resolver a controvérsia sem humilhação completa do Brasil e sem guerra. A proposta de arbitragem oferecia vantagens estratégicas para ambas as partes. Para o Brasil, significava a possibilidade de obter julgamento imparcial de uma terceira parte respeitada, potencialmente vindicando a posição brasileira sem necessidade de capitulação ou conflito armado. Para a Grã-Bretanha, oferecia uma saída elegante caso Londres começasse a perceber que Christie havia exagerado na intensidade de suas ações, permitindo resolver a crise sem perda de prestígio. Contudo, aceitar a arbitragem exigia que o Brasil fizesse concessões preliminares para demonstrar boa-fé. Concessões que Dom Pedro II estava relutante em fazer enquanto navios brasileiros permaneciam capturados e o bloqueio continuava em vigor. Em janeiro de 1863, após semanas de bloqueio e com a situação econômica e política deteriorando-se rapidamente, Dom Pedro II tomou uma decisão crucial. O imperador concordou em pagar a indenização referente ao caso do Prince of Wales, fazendo-o explicitamente sob protesto e deixando claro que o pagamento não significava a aceitação das acusações britânicas de assassinato ou negligência, mas sim uma demonstração de que a disputa não era sobre dinheiro, e sim sobre princípios de soberania e respeito mútuo. O imperador também aceitou submeter a questão da prisão dos oficiais britânicos na Tijuca à arbitragem internacional. Essas concessões permitiram que Christie ordenasse o fim das hostilidades navais. O bloqueio da Baía de Guanabara foi suspenso, os 5 navios mercantes brasileiros foram liberados e a esquadra britânica recuou. A tensão militar imediata foi aliviada, mas a crise diplomática estava longe de terminar. Faltava ainda escolher o árbitro, conduzir o processo de arbitragem e obter resolução final que ambas as partes pudessem aceitar. Para o papel de árbitro internacional, Dom Pedro II propôs o rei Leopoldo I da Bélgica, monarca da Casa de Saxe-Coburgo-Gotha. A escolha era estratégica, mas arriscada. Leopoldo era tio da rainha, Vitória do Reino Unido, tendo parentesco próximo com a monarquia britânica. Muitos no Brasil temiam que esse vínculo familiar predispusesse o árbitro a favorecer a posição britânica, tornando a arbitragem uma farsa que apenas legitimaria as exigências de Christie. O próprio Dom Pedro II compartilhava essas apreensões, tendo pago a indenização antecipadamente, justamente porque temia que Leopoldo decidisse contra o Brasil devido às suas conexões britânicas. Contudo, paradoxalmente, o parentesco de Leopoldo com Vitória também significava que uma decisão favorável ao Brasil seria ainda mais constrangedora para Londres, potencialmente carregando maior peso moral. A Grã-Bretanha aceitou prontamente Leopoldo como árbitro, confiante de que o rei belga validaria as ações britânicas. O representante diplomático brasileiro em Bruxelas era o conselheiro Joaquim Tomás do Amaral, posteriormente elevado a barão e visconde de Cabo Frio, que ficou encarregado de apresentar a posição
brasileira perante o árbitro belga. A arbitragem concentrou-se especificamente na questão da prisão dos oficiais britânicos na Tijuca, examinando se as autoridades brasileiras haviam agido legalmente e se a reação britânica fora justificada. O rei Leopoldo examinou cuidadosamente os argumentos de ambas as partes, os depoimentos dos envolvidos e os princípios de direito internacional aplicáveis. A questão central era se oficiais britânicos em trajes civis, fora de serviço oficial, estavam sujeitos à jurisdição das leis brasileiras quando em território brasileiro. Os britânicos argumentavam que a condição de oficiais navais de Sua Majestade conferia-lhes imunidade especial, mesmo quando não uniformizados ou em serviço ativo, e que qualquer detenção representava insulto à bandeira britânica. O Brasil contra-argumentava que nenhum princípio de direito internacional eximia cidadãos estrangeiros de obedecer às leis locais quando em território de outro país, que os policiais brasileiros agiram legitimamente ao deter indivíduos que perturbavam a ordem pública e desacatavam a autoridade, e que liberaram imediatamente os detidos assim que sua condição foi esclarecida. O árbitro também precisava determinar se a falta de identificação dos oficiais em trajes civis permitia deduzir seu status militar e se as leis brasileiras aplicadas constituíam ofensa à Marinha Britânica. Em 18 de junho de 1863, quase um ano após o incidente da Tijuca e 6 meses após o bloqueio naval, o rei Leopoldo I da Bélgica emitiu sua sentença arbitral. Contrariando as expectativas tanto de Christie quanto de muitos observadores brasileiros que temiam parcialidade pró-britânica, Leopoldo decidiu inequivocamente a favor do Brasil. O árbitro argumentou sobre a impossibilidade de comprovar que as causas do conflito foram provocadas pelos agentes brasileiros. Apontou que a falta de identificação e não utilização de uniformes não permitia a dedução automática do status de oficiais militares e concluiu que as leis brasileiras aplicadas não ofenderam a Marinha Britânica. A decisão arbitral essencialmente validava a posição brasileira de que os policiais agiram corretamente ao deter indivíduos em trajes civis que perturbavam a ordem pública e desrespeitavam a autoridade policial, e que liberá-los prontamente após identificação demonstrava boa-fé e respeito adequado. A sentença implicava que Christie exagerara dramaticamente a gravidade do incidente e que as represálias britânicas, incluindo o bloqueio naval e captura de navios, foram desproporcionais e injustificadas. Era uma vitória diplomática significativa para o Brasil, validando sua resistência às exigências britânicas. A notícia da decisão arbitral foi comunicada ao representante do governo brasileiro em Bruxelas, quando foi recebido na corte belga em 21 de junho de 1863. A reação no Brasil foi de júbilo generalizado. A imprensa celebrou a vitória diplomática como vindicação da honra nacional. Dom Pedro II teve sua popularidade elevada ainda mais, e o Marquês de Abrantes foi aclamado por sua habilidade em conduzir a crise sem capitulação nem guerra. Contudo, a vitória na arbitragem não encerrou a crise. Diante do resultado favorável ao Brasil, o imperador começou a exigir consequências lógicas da sentença arbitral. A devolução do dinheiro da indenização que havia pago sob protesto e um pedido formal de desculpas por parte do embaixador britânico pelas represálias injustificadas, especialmente o bloqueio naval e a captura dos navios brasileiros. Dom Pedro II considerava que a decisão arbitral demonstrava que o Brasil estava com a razão e que a Grã-Bretanha deveria reconhecer formalmente seu erro e reparar os danos causados. A resposta britânica à sentença arbitral, porém, foi profundamente frustrante para o Brasil. O governo de Londres recusou-se terminantemente a devolver a indenização paga.
argumentando que o dinheiro referia-se ao caso do Prince of Wales e não à questão dos oficiais na Tijuca, portanto não estava coberto pela arbitragem. Quanto ao pedido de desculpas, a Grã-Bretanha também recusou, alegando que não reconhecia ter cometido qualquer ato que exigisse desculpas formais. O secretário João Batista Calógeras, protagonista nas negociações da questão Christie, expressou a frustração brasileira ao comentar que, tendo a sentença arbitral declarado que a Inglaterra não tinha razão no caso dos oficiais do forte, era necessário que a Inglaterra reconhecesse que errou ao fazer represálias nesse caso. Mas levaria meses e anos para fazer com que a velha Albion dissesse coisas tão simples. A resistência britânica em aceitar plenamente as implicações da decisão arbitral revelava que, apesar da vitória legal do Brasil, a assimetria de poder entre as duas nações continuava determinando a dinâmica bilateral. Diante da recusa britânica em devolver a indenização ou apresentar desculpas, Dom Pedro II tomou a decisão mais dramática da crise. Em 1863, o imperador ordenou o rompimento completo das relações diplomáticas com o Reino Unido da Grã-Bretanha. Era uma medida extraordinária, especialmente considerando que a Grã-Bretanha era a maior potência global da época e principal parceiro comercial do Brasil. A decisão de romper relações diplomáticas com Londres sinalizava que havia limites à disposição brasileira de tolerar humilhações, mesmo de potências muito superiores. Dom Pedro declarou que era impossível admitir passivamente que a Inglaterra recusasse reparar os atos de violência gratuita praticados contra uma nação amiga. O rompimento diplomático significava que não haveria mais embaixadores trocados entre os dois países. As comunicações oficiais cessariam e as relações bilaterais seriam reduzidas ao mínimo indispensável. Era uma situação sem precedentes nas relações Brasil-Reino Unido desde a independência brasileira, refletindo o quanto a questão Christie havia envenenado o relacionamento bilateral. O rompimento das relações diplomáticas teve consequências práticas e simbólicas profundas. Do ponto de vista prático, dificultava a resolução de questões comerciais, consulares e outras questões bilaterais que surgissem no dia a dia. Cidadãos britânicos no Brasil e brasileiros na Grã-Bretanha enfrentavam problemas burocráticos sem representação diplomática adequada. O comércio bilateral, embora não interrompido completamente, sofria com a falta de canais diplomáticos para resolver disputas. Do ponto de vista simbólico, o rompimento demonstrava ao mundo que o Brasil estava disposto a defender sua dignidade mesmo contra a maior potência da época, elevando o prestígio internacional do Império e fortalecendo o sentimento de identidade nacional. Para a Grã-Bretanha, o rompimento era embaraçoso, especialmente porque a decisão arbitral vindicara o Brasil, sugerindo que Christie realmente exagerara e que Londres apoiara represálias injustificadas. A comunidade internacional observava com interesse esse confronto entre um império europeu e uma nação americana, estabelecendo precedente importante sobre limites do poder coercitivo das grandes potências. O rompimento diplomático prolongou-se por 2 anos, durante os quais as relações Brasil-Reino Unido permaneceram congeladas. Contudo, várias pressões começaram a empurrar ambos os países em direção à reconciliação. O Brasil, envolvido crescentemente em conflitos na região do Prata, que culminariam na Guerra do Paraguai, iniciada em 1864, necessitava de acesso ao crédito britânico para financiar seu rearmamento e esforço de guerra. Entre 1863 e 1865, o Brasil procurou com êxito o mercado de Londres para contratar empréstimos, operações que o gabinete do primeiro-ministro Palmerston tolerou apesar do rompimento diplomático, sinalizando que o governo britânico não acreditava que a situação desembocaria em guerra real. Alguns destacados políticos britânicos, incluindo Richard Cobden, John Bright,
Lord Malmesbury e outros, defenderam publicamente a posição brasileira, criticando a conduta de Christie e argumentando que a Grã-Bretanha deveria reconhecer seu erro. Esses apoios políticos na própria Inglaterra fortaleciam a posição brasileira e criavam pressão sobre o governo de Londres para encerrar a crise. Em 1865, negociações foram retomadas através de canais indiretos. A Grã-Bretanha enviou Sir Edward Thornton, seu embaixador na Argentina, em missão especial para encontrar-se com representantes brasileiros e discutir termos para restabelecimento das relações diplomáticas. O governo britânico propôs uma solução que cumpria parcialmente as demandas brasileiras sem humilhação completa de Londres. A Grã-Bretanha concordava em aceitar o resultado da arbitragem belga, reconhecendo formalmente a decisão de Leopoldo I e apresentaria desculpas formais ao Brasil pela conduta de seu embaixador e pelas represálias navais. Contudo, a Grã-Bretanha insistia em não devolver a indenização paga referente ao Prince of Wales, mantendo que esse pagamento era legítimo e não estava coberto pela sentença arbitral. Era uma solução de compromisso que concedia ao Brasil satisfação moral e reconhecimento de que havia sido injustiçado, mas não reparação financeira completa. O governo brasileiro, liderado agora por Pedro Araújo Lima, Marquês de Olinda, submeteu a proposta britânica à análise cuidadosa. Na sessão parlamentar de 30 de abril de 1865, o deputado José Bonifácio censurou o gabinete por estar considerando aceitar a proposta britânica sem recuperação da indenização. Em resposta, o ministro Saraiva explicou que a questão foi submetida aos ministros nestes termos. Seria conveniente, dadas as circunstâncias atuais do país envolvido na guerra contra o Paraguai, e dado o ponto a que chegou a negociação, negar-se a aceitar o meio de restabelecer as relações diplomáticas que nos oferecem? Não poderia prejudicar o Brasil diante da opinião pública da Europa o fato de rejeitar as condições oferecidas apenas porque nelas não está incluída a indenização monetária? Era um argumento pragmático que reconhecia as limitações do poder brasileiro e a necessidade de priorizar interesses estratégicos sobre satisfação completa de princípios. A guerra contra o Paraguai exigia recursos financeiros massivos, acesso ao crédito internacional e estabilidade nas relações exteriores, tornando o prolongamento indefinido do rompimento com a Grã-Bretanha cada vez mais custoso. O Brasil decidiu aceitar a proposta britânica. Em 23 de setembro de 1865, Sir Edward Thornton encontrou-se com Dom Pedro II não no Rio de Janeiro, mas no Teatro de Operações da Guerra do Paraguai, nas barracas de Uruguaiana, onde o imperador acompanhava pessoalmente as operações militares. Nesse encontro histórico em meio à campanha militar, Thornton apresentou formalmente as desculpas do governo britânico pelas ações de William Christie e pelas represálias navais de 1862, reconhecendo que a decisão arbitral demonstrara que o Brasil estava com a razão na disputa sobre os oficiais da Tijuca. Com essa cerimônia, as relações diplomáticas entre o Império do Brasil e o Reino Unido da Grã-Bretanha foram oficialmente restauradas, encerrando mais de 2 anos de rompimento. A Grã-Bretanha nunca devolveu a indenização paga pelo Brasil, mas o reconhecimento formal do erro britânico e as desculpas oficiais constituíam vitória diplomática significativa para o Império, especialmente considerando a enorme desigualdade de poder entre as duas nações. A questão Christie deixou marcas profundas tanto no Brasil quanto nas relações Brasil-Reino Unido. Para o Brasil, a crise revelou dolorosamente a vulnerabilidade militar do Império diante de potências europeias, impulsionando um programa acelerado de rearmamento que começou ainda antes da Guerra do Paraguai. Como observaram contemporâneos, ao ocorrer repentinamente a questão inglesa, o país sentiu que estava completamente desarmado, e essa consciência motivou investimentos substanciais na modernização da Marinha Imperial
e fortalecimento das defesas costeiras. A experiência do bloqueio naval britânico demonstrou que a soberania nacional dependia não apenas de princípios jurídicos ou argumentos diplomáticos, mas fundamentalmente da capacidade militar de defendê-la. Essa lição influenciaria decisivamente a política de defesa brasileira nas décadas seguintes, levando à aquisição de navios de guerra modernos, construção de fortificações costeiras melhoradas e profissionalização crescente das Forças Armadas. Do ponto de vista político e cultural, a questão Christie fortaleceu significativamente o sentimento nacionalista brasileiro. A resistência de Dom Pedro II às exigências britânicas, sua recusa em capitular diante das ameaças navais e sua disposição a romper relações diplomáticas com a maior potência mundial elevaram enormemente a popularidade do imperador. Dom Pedro passou a ser visto como defensor firme da dignidade nacional, monarca que colocava a soberania brasileira acima de considerações de conveniência ou temor das consequências. Essa imagem contribuiu para consolidar a monarquia brasileira e fortalecer a legitimidade do segundo reinado. Simultaneamente, a crise intensificou o sentimento anti-britânico que já existia no Brasil devido às pressões sobre escravidão e tráfico. Décadas de interferência britânica nos assuntos internos brasileiros, combinadas com a humilhação do bloqueio naval, criaram ressentimento profundo contra a Grã-Bretanha, que persistiria por muitos anos. Esse sentimento manifestava-se na imprensa, na literatura, na opinião pública e influenciava as atitudes brasileiras em relação a propostas ou demandas britânicas futuras. A questão Christie também teve importância na história da arbitragem internacional como método de resolução de conflitos entre nações. A aceitação por ambas as partes de submeter a disputa ao julgamento de um árbitro neutro, o cumprimento do processo arbitral com apresentação de argumentos e provas e o reconhecimento final da decisão arbitral, ainda que relutante, demonstraram que a arbitragem poderia funcionar mesmo em disputas envolvendo grandes assimetrias de poder. A decisão de Leopoldo I favorecendo o Brasil contra seu sobrinho britânico surpreendeu muitos observadores, mas reforçou a credibilidade da arbitragem internacional ao mostrar que árbitros respeitados poderiam julgar com base nos méritos do caso em vez de alinhamentos políticos. A questão Christie tornou-se referência importante para diplomatas e juristas internacionalistas, citada em discussões sobre resolução pacífica de conflitos, limites do uso da força em disputas internacionais e papel da arbitragem em preservar a paz entre nações. Quanto a William Dougal Christie, o embaixador que deu nome à crise, sua carreira diplomática foi permanentemente manchada pelo episódio. A decisão arbitral contra a posição britânica e o constrangimento diplomático do rompimento de relações foram amplamente atribuídos à sua conduta intransigente e ultimatos exagerados. Christie deixou o Brasil sob críticas severas, não apenas de brasileiros, mas também de alguns setores da opinião pública britânica que consideravam que ele provocara desnecessariamente uma crise que prejudicou os interesses britânicos. Nos debates na Câmara dos Comuns em 1863 sobre a questão brasileira, Christie foi acusado de disputar não apenas com o Brasil, mas também com ministros da Rússia, Áustria, Prússia e mesmo com o núncio papal, revelando um padrão de comportamento confrontacional que transcendia o caso brasileiro. Essas acusações foram parcialmente confirmadas por registros de sua atuação. Christie posteriormente escreveu Notes on Brazilian Questions, obra na qual tentava justificar suas ações e defender sua conduta, mas o livro foi recebido com ceticismo e não conseguiu reabilitar completamente sua reputação. A questão Christie permaneceu como o episódio definidor de sua carreira diplomática. Para as relações bilaterais Brasil-Reino Unido, a questão Christie marcou um ponto de inflexão significativo.
Embora as relações diplomáticas tenham sido restauradas em 1865 e o comércio bilateral continuasse importante, a confiança mútua fora gravemente abalada. O Brasil emergiu da crise com maior consciência de sua vulnerabilidade, mas também com determinação renovada de defender sua soberania. A Grã-Bretanha, por sua vez, aprendeu que mesmo nações militarmente mais fracas tinham limites de tolerância à coerção e que diplomacia excessivamente agressiva poderia ser contraproducente, prejudicando interesses de longo prazo em favor de vitórias táticas imediatas. Nas décadas subsequentes, embora tensões ocasionais surgissem, nenhuma atingiu a intensidade da questão Christie, em parte porque ambos os lados lembravam das consequências negativas daquela crise. A questão de fundo que motivava a pressão britânica, a escravidão no Brasil, continuaria sendo fonte de atrito nas décadas seguintes. A persistência da escravidão brasileira até 1888, décadas após a abolição nas colônias britânicas, perpetuava críticas britânicas e tensões bilaterais. Contudo, após a questão Christie, a Grã-Bretanha adotou abordagens menos confrontacionais, reconhecendo que ameaças militares diretas eram contraproducentes. A campanha abolicionista britânica continuou através de pressão diplomática, propaganda, apoio a movimentos abolicionistas brasileiros e uso de influência econômica, mas raramente assumiu a forma de ultimatos ou demonstrações navais. A memória da questão Christie, com seu bloqueio naval que resultou em humilhação britânica na arbitragem e rompimento diplomático, serviu como advertência sobre os riscos da coerção excessiva. O episódio também influenciou o pensamento estratégico brasileiro sobre defesa nacional e política externa. Os líderes brasileiros compreenderam que a geografia e os recursos do país tornavam-no vulnerável a pressões navais de potências europeias, mas também que resistência diplomática firme, apoiada por opinião pública mobilizada e habilidade negociadora, poderia limitar os danos e preservar a dignidade nacional, mesmo em confrontos com adversários militarmente superiores. A experiência da arbitragem internacional demonstrou que o Brasil poderia recorrer a mecanismos jurídicos internacionais para defender seus interesses quando a força militar era insuficiente. Essas lições informaram a política externa brasileira subsequente, caracterizada por preferência por soluções negociadas e jurídicas sobre confrontos militares diretos com grandes potências, embora mantendo disposição de defender firmemente posições quando princípios fundamentais de soberania estavam em jogo. A questão Christie permanece como um dos episódios mais estudados e debatidos da história diplomática brasileira do século XIX. Historiadores continuam discutindo as motivações profundas de ambos os lados, a importância relativa dos incidentes específicos versus as tensões estruturais sobre escravidão e comércio, e as lições que podem ser extraídas para compreender relações entre potências desiguais. Alguns interpretam a crise primariamente como disputa sobre honra nacional e prestígio, enfatizando o papel de personalidades como Christie e Dom Pedro II e a importância da opinião pública nacionalista. Outros veem a questão da escravidão como central, argumentando que os incidentes superficiais do Prince of Wales e dos oficiais na Tijuca foram pretextos para confronto mais fundamental sobre a persistência brasileira em manter a escravidão apesar da pressão abolicionista britânica. Pesquisas mais recentes, particularmente os trabalhos do historiador Daryl Williams, enfatizam que a questão Christie foi muito mais do que disputa sobre honra nacional, estando profundamente relacionada ao descontentamento brasileiro diante da pressão inglesa contra a escravidão e a força da instituição escravista no Brasil imperial. A iconografia da questão Christie, particularmente as charges de Henrique Fleios, publicadas na Semana Ilustrada durante o auge da crise, captura vividamente as emoções e percepções da época.
As ilustrações retratam Christie como figura arrogante e exageradamente agressiva, representam a resposta brasileira como defesa legítima da soberania nacional e expressam o sentimento popular de indignação contra a intervenção britânica. Essas imagens, amplamente circuladas e discutidas na época, contribuíram para moldar a memória coletiva do episódio, fixando a interpretação da crise como confronto entre dignidade nacional brasileira e arrogância imperial britânica. A charge de Fleios, publicada em 11 de janeiro de 1863, no ápice da crise, expressa graficamente a resposta brasileira à intervenção inglesa no território nacional, tornando-se uma das representações visuais mais icônicas do nacionalismo brasileiro do Segundo Reinado. O impacto da questão Christie sobre a consciência nacional brasileira foi profundo e duradouro. Para gerações de brasileiros educados nos manuais de história do ensino médio, a questão Christie tornou-se símbolo de resistência nacional contra pressões externas, exemplo de como mesmo nações pequenas ou militarmente mais fracas podem defender sua dignidade através de firmeza diplomática e recurso a mecanismos jurídicos internacionais. A decisão de Dom Pedro II de romper relações diplomáticas com a maior potência mundial, em vez de capitular às exigências humilhantes, tornou-se momento emblemático de afirmação da soberania brasileira. A vitória na arbitragem internacional, obtida contra as expectativas de muitos que temiam que o parentesco de Leopoldo com a rainha Vitória resultaria em parcialidade pró-britânica, demonstrou que o Brasil podia prevalecer em disputas internacionais quando tinha a razão do seu lado, reforçando a confiança nacional na capacidade diplomática brasileira. A crise também teve consequências práticas importantes para a organização militar e administrativa do Brasil. A exposição dramática das deficiências defensivas brasileiras durante o bloqueio naval motivou reformas significativas. O governo imperial acelerou programas de modernização da Marinha, incluindo a aquisição de navios mais modernos, melhoria de arsenais e estaleiros navais e profissionalização crescente do corpo de oficiais. As fortificações costeiras que defendiam os principais portos brasileiros foram examinadas criticamente e muitas receberam melhorias, embora limitações orçamentárias impedissem modernização completa. O exército também passou por expansão e reorganização, particularmente após o início da Guerra do Paraguai em 1864, conflito que revelaria ainda mais dramaticamente as deficiências militares brasileiras, mas também estimularia transformações profundas nas forças armadas imperiais. Economicamente, a questão Christie teve impactos mistos. O bloqueio naval, embora relativamente breve, causou perturbações comerciais significativas e prejuízos a comerciantes e armadores. O rompimento diplomático por 2 anos dificultou algumas transações comerciais e criou incertezas para investidores britânicos no Brasil. Contudo, o comércio bilateral nunca cessou completamente, pois os interesses econômicos mútuos eram demasiado importantes para ambos os lados. Comerciantes britânicos continuavam necessitando café, açúcar, algodão e outras commodities brasileiras, enquanto o Brasil dependia de manufaturados, equipamentos e capital britânicos. A restauração das relações diplomáticas em 1865 permitiu normalização comercial, mas o relacionamento econômico bilateral nunca recuperou completamente o nível de confiança e cooperação que existira antes da crise, com o Brasil conscientemente buscando diversificar seus parceiros comerciais para reduzir dependência excessiva da Grã-Bretanha. A memória da questão Christie também influenciou debates políticos internos brasileiros sobre política externa, soberania nacional e relações com potências estrangeiras. Durante todo o restante do Segundo Reinado, e mesmo após a proclamação da República,
políticos e intelectuais brasileiros invocavam o precedente da questão Christie em discussões sobre como o Brasil deveria responder a pressões externas, se deveria priorizar princípios de soberania ou considerações pragmáticas de poder, e qual equilíbrio adequado entre firmeza e flexibilidade na diplomacia. Conservadores tendiam a enfatizar a importância da firmeza demonstrada por Dom Pedro II e a validação da resistência brasileira pela arbitragem internacional, argumentando que capitular a demandas estrangeiras estabeleceria precedentes perigosos de subordinação. Liberais, embora também valorizando a defesa da soberania, às vezes questionavam se prolongar o rompimento diplomático servira realmente aos interesses brasileiros ou se uma resolução mais rápida teria sido preferível. Esses debates refletiam tensões mais amplas sobre o papel do Brasil no sistema internacional e sobre como nações de poder médio deveriam navegar em mundo dominado por grandes potências. A questão Christie também teve significado para outros países latino-americanos que observavam atentamente como o Brasil lidava com pressões de potências europeias. A resistência brasileira às exigências britânicas e a obtenção de decisão arbitral favorável inspiraram outras nações americanas enfrentando situações similares de coerção europeia, demonstrando que mesmo diante de assimetrias de poder substanciais, nações americanas podiam defender seus interesses através de combinação de firmeza diplomática, mobilização da opinião pública e recurso à arbitragem internacional. O exemplo brasileiro contribuiu para fortalecer normas emergentes de não intervenção e respeito à soberania nas relações interamericanas, princípios que seriam posteriormente codificados em documentos como a Doutrina Drago e outras manifestações do direito internacional americano. Para a Grã-Bretanha, a questão Christie representou um dos raros fracassos da diplomacia das canhoneiras no século XIX. Embora a Royal Navy mantivesse supremacia naval incontestável e pudesse facilmente ter destruído a Marinha Imperial brasileira em conflito direto, a combinação de resistência diplomática brasileira, opinião pública internacional crítica à coerção britânica e a decisão arbitral desfavorável demonstraram os limites do poder naval como instrumento diplomático. A Grã-Bretanha aprendeu que mesmo vitórias militares táticas podiam resultar em derrotas diplomáticas estratégicas se a causa subjacente era percebida como injusta pela comunidade internacional. Essa lição influenciaria sutilmente a diplomacia britânica subsequente, contribuindo para a preferência crescente por métodos de influência mais sutis e menos confrontacionais em lidar com nações independentes, reservando demonstrações de força naval para situações onde objetivos vitais estavam em jogo e legitimidade da ação britânica era menos questionável. Finalmente, a questão Christie permanece relevante para a compreensão contemporânea de relações internacionais, particularmente questões de soberania, uso da força em disputas internacionais e papel da arbitragem na resolução pacífica de conflitos. O episódio demonstra que nações militarmente mais fracas não estão completamente indefesas diante de potências superiores, podendo utilizar diplomacia hábil, mobilização da opinião pública, recurso a mecanismos jurídicos internacionais e disposição de aceitar custos de curto prazo para defender princípios de longo prazo. A experiência brasileira na questão Christie oferece lições sobre a importância de preparação militar adequada para dissuadir coerção, valor de canais diplomáticos múltiplos para gerenciar crises e necessidade de equilibrar firmeza em princípios com pragmatismo em implementação. O fato de que o Brasil emergiu da crise com sua soberania intacta e dignidade preservada, apesar da enorme desigualdade de poder com a Grã-Bretanha, continua inspirando nações que enfrentam pressões de potências maiores.
Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!